E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo JAC EJ S1, o novo 100% elétrico da marca, que veio para ser o mais barato do Brasil. E realmente foi, na época do seu lançamento, porque depois veio o Kwid elétrico e agora o iCar elétrico, que é o novo carro mais barato do Brasil, fabricado pela Caoa Chery. Mas será que esse aqui ainda vale a pena? Será que vale a pena pagar mais 160 mil reais em um carro compacto, porém 100% elétrico e que você não vai gastar combustível? Bom, é o que eu vou te contar no vídeo. Então fica aqui até o final. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para ser notificado a cada vídeo postado e também já deixar o meu like. O JAC EJ S1 é um dos modelos em que o grupo Volkswagen já pôs ali seu dedinho. Isso porque, se você não sabe, a JAC tem 50% das ações compradas pela Volkswagen. Então a gente tem até que um comando ali da Volkswagen sobre a JAC. E isso é bem perceptível por essa dianteira que, se você não lembrar um pouquinho up, é porque você não prestou muita atenção. Olha aqui como lembra bastante, né? Bom, é um compacto, então ele tem medidas bem pequenas. É um carro bem pequenininho, tanto lá dentro quanto aqui fora, e principalmente lá no porta-mala. Eu vou mostrar melhor para vocês quando a gente for conhecer lá atrás. Mas ele já vem com faróis totalmente em LED, exceto pela seta, pelo que isso aqui não é em LED, infelizmente. E a gente também não tem nenhum farol auxiliar, apenas esse clique preto. E também não tem nenhuma grade aqui, como vocês estão vendo, aqui tudo fechado, porque o carro é elétrico, não precisa de ventilação aqui na frente. Também vem essa peça aqui, essa parte para você conseguir rebocar o carro. Não sei esse carro como funciona em relação a reboque. Provavelmente você já tenha visto algo sobre carros elétricos não podem ser rebocados. Eu vou até colocar aqui embaixo um link de uma matéria que eu li sobre isso. Eu não sei esse modelo aqui como funciona, os modelos da JAC, mas os outros, como os Volvos, os Teslas, esses carros não podem ser rebocados. Curioso, né? Mas não vou falar sobre isso tudo agora, porque senão a gente vai deixar o vídeo imenso e também não é o foco do vídeo. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link. Mas enfim, aqui a gente tem um bom ângulo de ataque, não raspei nada até agora. O vidro, tudo aqui, essa área envidraçada é bem grande, por mais que seja um carro pequenininho. Ó, essa janela aqui é bem grandona, a porta é bem grandona na verdade, como vocês podem ver. Então, dá uma grande amplitude. Você até que se sente num carro um pouco maior do que você realmente está. Retrovisor, tem aqui o repetidor, ele não rebate. Tem aqui o detalhe 100% elétrico. Na lateral a gente tem um design um pouco clean, né? Não tem muitos vínculos, muitas coisas. E também entrega um pouco que esse carro aqui já foi um projeto recente da JAC, o J2, mas que teve algumas diferenças para se tornar esse carro aqui. E suas pequenas rodinhas também são aro 14, com pneus 165, aro 14, rodas de liga leve diamantadas, que até que são bonitinhas. Eu gosto. São rodas pequenininhas, né? Você percebe bem ao longo do carro como elas parecem menores ainda talvez do que elas são, mas são rodas bonitinhas. Aqui a gente tem também a porta de trás, que é relativamente grande, se a gente for comparar com o Kwid, por exemplo, que também é um carro compacto. Até porque esse carro aqui, se você for ver até a coluna C, ele nem é tão compacto assim, porém ele tem um corte, como se fosse um corte aqui na traseira. E a traseira, sim, ela é bem compacta, o que faz desse carro ser bem curtinho. Uma delícia para estacionar. Isso porque também a gente tem sensor de câmera de ré, então ajuda bastante. E ele esterça muito. Esse é um dos carros que eu vi que mais esterça. Como o entre-eixo também não é tão grande, você manobra muito fácil em qualquer lugar. Inclusive tem lugares que você nem precisa manobrar, você consegue fazer como se fosse um C assim. Você não precisa ir para frente, dar ré, depois voltar, você vai direto. Isso é uma coisa bem legal, porque é um carro com foco totalmente urbano, a gente sabe. Ele tem 300 km de autonomia, com 300 km não dá pra gente fazer grandes viagens, e também em estrada ele perde um pouco de autonomia, porque os carros elétricos eles gastam mais na estrada do que na cidade. Então isso demonstra que esse carro é um carro totalmente urbano. E para propósito urbano ele é bem interessante. A autonomia é boa para um ciclo urbano, 300 km dá para rodar tranquilo em uma semana. Bom, depende do que você faz, de quanto você roda. Mas no meu uso, e meu uso é até maior do que de boa parte das pessoas que eu conheço, eu rodo ali em volta de 40, 50 km por dia, todo dia. Então dá para rodar praticamente aí uma semana útil e é o suficiente sem você ter que ficar recarregando. Falando em recarregar, a gente tem aqui a portinha de carregamento,
que aceita 2 tipos de carregadores. Porém, esse tipo de carregador não está disponível aqui no Brasil. Ou seja, você vai precisar de um adaptador para carregar esse carro aqui. Ele vem com adaptador. Inclusive ele vem com adaptador de tomada. O que é bem legal, porque você consegue carregar em qualquer lugar praticamente. O ruim é que ele demora bastante, viu? A última vez que eu carreguei esse carro aqui em casa, nessa tomada, eu coloquei ele com 36%. E dizia que ia demorar 12 horas para concluir o carregamento. Ou seja, demora. Mas demora sim, se você tiver pressa. Porque se você colocar durante a noite, e tiver uma boa noite ali de 8 horas de sono, você vai conseguir carregar quase 100% do carro. Vai ter pelo menos ali uns 80%, algo em torno disso, para conseguir rodar por aí ao longo da sua semana, ao longo do seu dia. E aí no seu trabalho ou algo do tipo, você pode colocar para carregar o restinho. Então demora um pouco, mas você não vai precisar recarregar todo dia, não é que nem seu celular. E ainda assim seu celular você deixa durante a noite, eu acredito, né? Eu pelo menos deixo, a maioria das pessoas que eu conheço também deixa o celular carregando de noite. Não fica esperando ao longo do dia o celular carregar. Então é prático, por mais que pareça não ser. Bom, bora conhecer um pouquinho agora aqui da traseira. Já aqui na traseira do Jaque EJS1, a gente vê que a gente não tem o logo da Jaque. Isso porque na verdade esse carro aqui é feito por uma subsidiária da Jaque. Lá na frente leva o logo da Jaque, mas aqui atrás não. Aqui a gente tem o logo SHC, que na verdade é quem trouxe a Jaque aqui para o Brasil. EJS1 aqui, escrito 100% elétrico. Uma traseira bonitinha, que condiz bastante com o design lá da frente, porém aqui atrás a gente não tem nada em LED, tudo da loja, mas que ainda assim tem um desenho bacana aqui da lanterna. A gente também tem esse mesmo aplique em plástico, como lá na frente, com esses detalhezinhos aqui. Tem sensor e câmera de ré. O Jaque EJS1 faz um 0 a 100 de 10,7 segundos, o que não é nada mal, pensando que é um carro elétrico e que não é tão forte assim, afinal ele tem 62 cavalos e 15,4 kg de torque. Mas isso também é porque ele é um pouquinho pesado, ele pesa 1.180 kg, o que não parece, né, vendo que esse carro aqui ele é bem pequenininho, e um Kwid ou um carro desse porte que seria a combustão pesaria ali em torno de 800 kg, 850 kg. Então a gente vê que as baterias são bem pesadas. São 30,2 kW de carga de bateria e é o que dá justamente esse alcance de 300 km, como eu falei. Agora, um ponto bem negativo desse carro, mas que a gente já espera, é esse aqui, ó, porta-malas. Ou nesse caso aqui, porta-luvas traseiro, porque ele não tem porta-luva lá dentro. A gente tem esse tampão bem pequenininho, acho que é o menor tampão que eu já vi em todos os carros, ó, ele sai inclusive, se você quiser, quer ver, ó, rebater o banco, inclusive você consegue rebater o banco, isso é bacana, então dá para levar mais carga, inclusive eu levei aqui 2 caixas de som desse tamanho aqui, mesa de som, equipamento de áudio, tudo, e coube tranquilo. Aqui ó, você tira, ó, olha o tamanho disso aqui, é muito pequenininho, você tem que rebater o banco para tirar isso aqui, não sai. É bem pequenininho mesmo. Sabe quantos litros tem esse porta-mala aqui? Vou falar para você quantos litros ele tem. São 121 litros apenas. Bem pequenininho, né? Para você ter uma ideia, o Kwid tem 290. Então esse aqui é bem menor. O Mobi tem algo em torno de 180, se for medido pela mesma forma do Kwid. Isso porque a Fiat eles usam a medida em líquido. Então parece que tem um pouco mais, né? Vai para 200 e pouco, mas na verdade mesmo se for comparar exatamente com os outros, são 180 litros, 170, alguma coisa em torno disso. Que já é bem pequeno, mas ele é mais profundo. Esse aqui ele é, se olhando assim, ele nem é tão pequeno. O do Mobi impressiona mais. Só que em litragem ele é menor. E realmente ele é bem pequenininho, não cabe muita coisa aqui não. A traseira do carro, como eu falei, parece que tem um corte assim, e corte bem que seria no porta-mala, né? Um carro normal viria mais aqui assim e viria até aqui, por exemplo, a traseira, e aí você teria um espaço ali, acho que de uns 300 litros, talvez, uns 280, algo em torno disso. Mas, justamente como eu falei, esse carro é um carro de proposta urbana e na cidade ninguém leva muita coisa, normalmente, mas quando vai viajar. Cabe ali umas 3 mochilas tranquilo, até cabe uma mala, mas uma mala só, não cabe mais de uma mala. Ou se forem malas pequenas, até cabe 2. Tipo aquelas bagagens de mão de avião, aquela quadradinha pequenininha, até cabe 2, só que você vai ter que tirar o tampão. Mas não vai ficar tampando aqui a visão não. Inclusive, o vidro aqui atrás é maior, porque em alguns carros
que são maiores, inclusive. Tem uma, como eu já falei, tem uma visibilidade boa esse carro aqui. E a gente consegue abrir o porta-mala tanto aqui pelo botão na tampa ou pela chave. Inclusive, chavezinha bonita, ela é prateada, diferente. Bom, agora bora conhecer um pouquinho mais aqui do banco de trás e do espaço traseiro do Jaque EJ-S1. Bora! E já aqui no banco de trás do Jaque EJ-S1, a gente tem um espaço que eu vou te falar, até que é razoável. Opa! Estou eu com 1,78 m. Meu pé, ele quase que não entra aqui embaixo, porque o assoalho é bem alto. Então, minha perna também fica bem para cima, como vocês podem ver, ó. Fica um vão aqui e não é tão confortável. Mas o banco ele é confortável. E eu tenho até que um bom espaço aqui pro joelho. Eu achei que o carro ia ser até menor ainda, como ele é curtinho. Mas aqui atrás também não tem quase nada, né? Com o porta-malas ele é bem pequeno. Então, daqui para frente ele é quase que um carro normal, mas ele é meio que cortado aqui na traseira. O acabamento aqui atrás é simples, é plástico, mas ainda assim é um plástico bacana, assim, tem uma textura diferente aqui, ó, um desenho diferente. E aqui também um plástico com outra textura. Vidro elétrico nas 4 portas, lembrando que não é só um toque, apenas a função do vidro do motorista ali na frente e só para descer. Para subir também tem que ficar com o dedo aqui. E ó, tem um bom espaço aqui do lado também. O banco ele é em couro com esses detalhes verdes. Lembrando que se você comprar o carro na cor rosa, por exemplo, aqui vem num tom rosa, ele é de acordo com a cor do carro. Se eu não me engano, o azul também aqui vem azul. Tem esses detalhezinhos um pouquinho mais claro. Isso lembra o Sandero Stepway. Me lembra bastante ele. Tinha do lado, no encosto de cabeça, um detalhe um pouco cor de creme. Mas tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes e cinto também para os 3 ocupantes. Olha só que legal, é aquele que vem aqui no meio, não é aquele que vem no teto. Bem legal. Aqui também tem os 2 bolsões. Aqui atrás, infelizmente, não tem saída de ar-condicionado, não tem tomada USB, não tem nada, nem aqui embaixo, ó. Tem só esse espacinho aqui, ó, que ainda vem até aqui o couro, essa costurinha. O banco ele é inteiriço também, como vocês estão vendo, não tem alça e também não tem iluminação aqui atrás. A porta ela é bem pequenininha, então o acesso aqui fica um pouco ruim, ó. Ó o meu pé saindo aqui como ele fica, ó. Ele sempre vai dar uma raspada aqui. Isso não é muito legal. Mas ele é um carro bem compacto, né? Então é de se esperar. Já aqui no banco do motorista, ó, a primeira coisa, a gente vê que tem chave presencial, bem legal. Aqui a coisa já fica bem... É o carro mais confortável que eu já andei? De longe não, mas ele não é ruim não. O banco ele até que é bem confortável. Esse couro ele é um pouco escorregadio, então essas abas aqui, por mais que sejam boas, às vezes dá uma escorregada aqui. Mas um banco bem bonito, né? A gente tem bastante detalhe nesse tom amarelo ou verde, que pra mim é verde, mas tem gente que fala que é amarelo, então não entendo. Aqui o acabamento, mesma coisa, com exceção dessa parte onde encosta o braço, que aqui sim tem um couro. Aqui os comandos do vidro, trava e retrovisor elétrico. Para você ligar o carro, basta pisar no freio e apertar esse botão aqui. Ele faz esse barulhinho, acho que deu para vocês ouvirem. E aqui aparece Jaque. Bacana, né? Tentar ligar um ar-condicionado. Vocês veem que as funções são todas pela multimídia. Não tem nenhum botão aqui. Tem um design bem clean, né? O que é bonito, mas é um pouco ruim. Ligar aqui um arzinho. Isso faz gastar um pouco de bateria, né? Inclusive, provavelmente vocês vão ver abaixar um pouquinho a porcentagem aqui. Mas tá bem calor e, né, eu mereço. Aqui a gente tem a parte do farol do carro, a altura do facho da luz do farol. Aqui desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. Esse sim tem um botão físico, você não precisa vir aqui na multimídia. O que é um pouco estranho, né? Mas aqui a gente tem a parte da seta. Olha só que barulho diferente. E também a gente tem, lógico, farol alto. E também tem a função do limpador de para-brisa. Ó.
Isso porque do lado direito fica o câmbio dele, assim como eram os Mercedes até algum tempo atrás. Até hoje acho que são assim, na verdade. Aqui você aperta pro P, pisando no freio e colocando para baixo você coloca no D. Ó, ele pediu para pisar no freio, então, por exemplo, pisei no freio, coloquei para baixo, ele vai para D, né? Dei um toquinho para cima, ele vai para N. Toquinho para cima, ele vai para R. Aí, ó. Ou você aperta na ponta e ele vai pro P. E ativa o freio de estacionamento automaticamente. Lembrando que o freio de estacionamento ele é por botão. Aqui tem esse espaço que é emborrachado. Tem 2 porta-copos que também é emborrachado. Aliás, a qualidade desse plástico aqui é muito boa. E tem essa parte aqui que é um carregador por indução. Aqui é para enganar, porque isso não abre, isso não levanta. Pelo menos eu tentei de todas as formas, eu não quis forçar muito para não estragar. Mas isso aqui não abre. Ele até faz um barulho como se fosse um botão, mas não consigo abrir isso aqui não. Aqui embaixo a gente também tem um segredinho, ó. Então as saídas USB ficam todas aqui. Também tem uma tomada 12 volts e tem essa parte aqui que não é tapetinho de borracha, é no plástico mesmo. Mas é bom talvez para esconder um pouquinho o celular, alguma coisa assim. Ó como fica olhando assim, ó. Diferente, né? É como se fosse um viaduto aqui em cima assim. Ó, diferente, né? Outra coisa bem diferente é que ele não tem porta-luva. É apenas esse porta-objetos aqui, que é bem pequenininho. Aqui fica aqui o manual e eu tô pondo meu óculos do sol. Aqui na porta também tem porta-copo e também tem um bom porta-espaços aqui, ó. Ou, na verdade, porta-copo não, né? Porta-garrafa, que se você colocar um copo ali vai cair tudo. E garrafa cabe uma bem grandona, o que é legal. Aqui também, né? Fica certinho. Essas garrafinhas menores, elas ficam tombando, elas ficam fazendo assim quando o seu carro faz curva. Mas garrafas maiores ficam melhores ali. O volante ele é revestido em couro. Ele tem esse detalhe aqui Black Piano, logo da Jaque aqui. E também tem as funções do som, passar e voltar a música, atender ou desligar a chamada, a fonte, né, do que você quer ouvir, Bluetooth ou rádio. E aqui a parte de piloto automático, que não é adaptativo. Aqui na frente a gente tem esse cluster, que na verdade é como se fosse uma segunda telinha aqui da multimídia, o que é bonitinho, mas acho um pouco pequeno. E a mancada é que esse carro não tem ajuste de altura do banco, só o ajuste de correr. Então, por exemplo, a minha visão fica mais ou menos assim, ó. Ele dá uma cortada ali. Eu levantaria um pouco mais o volante, mas os ajustes deles são muito pequenos. Então, ó, tá no máximo para cima aqui, ou eu posso colocar mais para baixo e aí eu perco bastante visão do que tem ali. Eu enxergo mais ou menos assim, ó. E ele não tem ajuste de profundidade, só de altura. Mancada, né? Tudo bem que é um carro de entrada, mas inclusive aqui no Brasil os carros de entrada já estão vindo, né? Os da China também poderiam vir. E por mais que esse carro seja caro, né, ele é de entrada. Aqui, ó, o botão do pisca-alerta. A multimídia por si só a gente já vê que ela é bem grandona. E você mexe em tudo do carro por aqui, configurações, você consegue mexer no modo de condução, você consegue mexer no modo de recuperação de energia. Isso é o quanto o carro vai frear sem você pisar no freio, o famoso One Pedal Drive. Aqui Auto Hold, som e luz, instrumento, configuração de sistema, tem conexão com Wi-Fi, som, tempo, mídia, tela, brilho da tela. Aqui é a rádio, você consegue conectar aqui também com Bluetooth. Bem legal, né? Esse acabamento aqui é bem legalzinho também, viu? Por mais que seja plástico, é um plástico bacana. Aqui em cima também é tudo plástico, mas é um plástico com uma textura bacana, não é ruim não. O som dele não é muito legal não, o som dele é bem fraquinho. Mesmo tendo 2 tweeters ali, mais as caixas de som, é um som que tem um ruído de fundo que não é muito bacana não. Aqui a gente tem retrovisor que não é fotocrômico, também não tem sensor de chuva. A iluminação aqui é halógena, basta você clicar nesses botões aqui. O espelhinho do lado do motorista e do passageiro tem aqui essa capinha, mas não tem iluminação, infelizmente. Aqui ó, o passageiro tem a alça, mas o motorista não, ou seja, no carro inteiro a gente só tem aquela alça ali. O cinto também não ajusta, é a única altura.
O que mostra que esse carro é realmente um carrinho mais simples, mas ó, ele é bem acabadinho, tem aqui tampinha para não aparecer parafuso, maçaneta é prateadinha, até que completo para um carro de entrada. Lembrando que mesmo ele sendo caro, ele é um carro de entrada. Bora lá agora dar um rolê? É isso aí, galera, bora lá dar um rolê a bordo do JAC EJS1, que, como eu disse no começo do vídeo, foi o primeiro carro elétrico mais barato do Brasil. O primeiro carro elétrico mais barato não, né? Mas foi o primeiro carro a ser um pouco mais popular dentre os elétricos, que ainda assim é extremamente caro, mas a gente sabe que perto do padrão de preços que as outras montadoras aplicam, esse aqui ainda assim é um carro barato, menos caro. Polêmico falar um pouco sobre preço, né? Visto que aqui a gente não tem muito incentivo ao carro elétrico, mas a gente não pode negar que é o futuro, e o futuro já está acontecendo, né? O carro elétrico já é bem forte, né? Pode parecer que não, mas comparado ao que a gente tinha antes. Lógico, ainda é minoria quando a gente for comparar num aspecto geral, né? De todos os carros, assim, né? De todo mundo, assim. Mas é uma coisa que está uma expansão e é inevitável, assim, não tem como correr atrás. A gente já viu que os motores térmicos são bem menos eficientes do que os motores elétricos. Então a eficiência energética hoje é uma pauta que está extremamente alta, e a gente sabe que é uma coisa que vai ser cada vez mais avançada, assim, vai melhorar tecnologicamente falando. Odeio quando eu vou sair, entrar assim em rodovia e a pessoa não percebe que eu vou entrar. E aí, normalmente, ou a pessoa vai logo pra poder entrar atrás dela, ou ela deixa eu entrar na frente dela. Normalmente as pessoas deixam. Aí tem cara que fica no meio. Aí eu tô querendo sair, ele não vai e nem fica. Aí se eu for pra frente, eu vou ser o cara chato, e se eu ficar atrás, aí vão reclamar atrás, enfim. Voltando a falar sobre o carro elétrico, né, sobre o JAC EJS1. Mesmo hoje ele não sendo o mais barato da gama, ainda assim ele oferece ali um diferencial em relação aos carros a combustão, pelo fato dele ser elétrico. Essa é a maior diferença. De resto, esse carro aqui seria equiparável a um compacto, talvez um pouco mais premium em relação a equipamentos, as coisas que o carro tem, porque ele não é tão cru, ele não é pelado. Ele já tem auto-hold, tem multimídia, é boa. Aqui também o painel é totalmente digital. Lá atrás a gente tem sensor de câmera de ré, tem sensor de monitoramento de pressão dos pneus, essas coisinhas assim. O farol já é em LED, tem chave presencial, então já não é um carro tão de entrada assim, por mais que seja um carro compacto, e lá fora sim seja de entrada. Não é um carro tão cru assim. Pontos que eu acho que poderiam melhorar: o som dele não é legal não. A função on pedal drive, dentre os elétricos que eu já dirigi, esse foi o que eu achei pior. Eu já não gosto muito disso, eu já não curto muito essa função, mas em alguns outros casos funciona até que bem. Aqui eu não curti muito não. Ele é meio sensível demais. Você vai tirando o pé assim, ele vai de uma vez, às vezes a força do freio. Às vezes você não quer frear, só quer que ele desacelere um pouquinho. Então, tudo bem, talvez você pegue o jeito, né? Mas não curti muito não. A direção dele é bem leve, mas ele tem um jogo aqui, ó, que não faz nada. Aí não tá pra vocês verem a visão daqui da frente, mas isso que eu tô fazendo não tá agindo em praticamente nada no carro. O carro não sai da trajetória. Então, a última coisa que essa direção é dinâmica. Ela é bem leve, sim, mas ela não é dinâmica. Ela não tem um peso tão bacana na estrada. Na cidade é bem legal. Como eu já disse outras vezes nesse vídeo aqui, é um carro de foco urbano. Mas que nem aqui, por exemplo, em São Bernardo do Campo, a gente tem Anchieta, que é uma rodovia, e se usa ela muito para poder ir ou até outros bairros de São Bernardo ou ir para São Paulo. Então, por mais que seja um carro de uso urbano, a gente tem que contar que em alguns centros urbanos a gente tem como se fossem rodovias, que nem em São Paulo a gente tem ali a Marginal, não é bem uma rodovia, mas é equivalente. A gente anda 90 por hora, são várias pistas, então é equivalente, que nem que eu já estou agora é 90 por hora, então é uma rodovia. E tá aí uma coisa também que mostra que esse carro é um carro totalmente urbano,
que é o fato dele só chegar a 110 por hora. Ele não passa disso, você pode dar pé fundo, pode fazer o que for, não chega a mais de 110 por hora. Talvez numa descida, pé fundo, alcançar ali uns 112, uma coisa assim, mas ele não vai passar disso. Então isso é um pouco ruim. Coisas que também eu não curto, mas aí é uma questão mais particular, que é não ter nenhum botão aqui. Então você quer mexer no ar, tudo você tem que mexer na multimídia. Não é muito bacana isso. Tem outros carros que também tem isso, eu também não sou muito fã. Mas aí também é um pouco mais questão particular. Mas se for comprar esse carro, já saiba que ele é desse jeito. É importante você saber. A autonomia de 300 km é justo para você andar na cidade. São 30 kWh, como eu falei, de bateria, de capacidade de bateria. Então é pouco. Se você for ver, os carros têm 50, 60, 70 kWh, tá metade. Só que com essa metade você consegue rodar até que bem. Eu até agora rodei 430 km. Não fiz uma bateria assim de 100 a 10, por exemplo. Eu pus pela primeira vez para carregar ali com 30%, porque eu não quis deixar acabar mais muito não. Ainda tenho um certo receio, dependendo. A bateria até que acaba um pouquinho rápido, sim, não vou negar. Eu andei no modo normal, não andei no modo de economia de bateria, nem de longa autonomia. Também tem dois aqui, né? A gente vem na configuração do carro. A gente tem, cadê aqui? Modo de condução normal, econômico e longa autonomia. Ali ele limita muito o carro. Você pisa, ele não vai, você fica pisando mais fundo. E aí um pouco ruim, né? Ele limita muito o carro para você conseguir economizar bastante energia, né? Ele não passa dos 60 por hora. Eu nem andei nesse modo aí porque eu achei melhor eu mesmo no meu pé já tentar economizar aqui. Ele mostra aqui uma média, então tá fazendo 9,2 kWh a cada 100 km agora. Então, só se fazer a conta. Você tem 30 kWh de capacidade. Ele tá fazendo 9,2 a cada 100, agora foi para 9,4. Então, dá para rodar ali 300 km, um pouquinho mais de 300 km. Sempre bom lembrar que o carro elétrico ele não tem uma reserva de combustível igual tem o carro normal, né? Ele não aparece assim. Mas bateu ali uns 15%, não roda mais não, bota para carregar. Eu já colocaria para carregar ali uns 20%, já acho que seria bacana. Mas dá para rodar um tipo ainda assim, rodar mais um pouquinho lá até chegar uns 10, 15%, mas não roda muito abaixo disso não é bacana. Primeiro que diminui a vida útil da bateria, também que você pode correr o risco de não chegar até uma estação de recarga ou até uma tomada, seja na sua casa. Se o carro é confortável, eu achei um pouco assim, o banco dele é bacana, a suspensão é bem ajustada em relação ao conforto, mas ele é um carro mole, né? Ele não é um carro no chão, um carro muito dinâmico, que tem uma direção esportiva. Ele é um carro mais molengão, assim, mais como se fosse um Fiat, assim, uma marca que seria comparável são os Fiat, né? Os carros da Fiat eles não são muito esportivos, eles são mais conforto, mais a suspensão mais leve, mais mole, assim, que eu não acho ruim, só acho que você deva saber o que você está comprando, né? Não espere nenhuma esportividade desse carro. O 0 a 100 dele é de 10,7 segundos, não é nada rápido isso, comparado a outros carros elétricos que fazem 7,5, ao Volvo que faz 4,5, 5 segundos, em 5 segundos. Esse aqui eu diria que é um dos mais devagares. Mas o Kwid elétrico também não é um exemplo assim de força, porque não são carros feitos para serem potentes, são carros feitos para serem ecológicos, econômicos e para te levar do ponto A ao ponto B. São carros focados em mobilidade, não em luxo, não em nada assim de performance, sabe? Um carro para te levar nos lugares. E para isso esse carro aqui ele serve muito bem. Agora você deve estar me perguntando, mas vale 160 mil nesse carro? Bom, se você quer mesmo um carro elétrico, não tem dinheiro para comprar um dos elétricos mais bacaninhas ali, um Peugeot E208 ou ali um Leaf, é o mais sensal desses todos. Eu compraria o E208 se eu tivesse dinheiro. Talvez não, na verdade, né? Porque é muito caro, pô, 270 mil reais um carro elétrico, enfim. Se você não tem tanta grana para pagar um outro carro elétrico, mas tem esse dinheiro e quer um carro elétrico, é uma das opções. O Kwid ele vai ter mais espaço de porta-mala, porém vai ter um pouquinho menos de espaço interno, mas dá para levar ali
4 pessoas apertadinhas, mas vai pelo menos. O porta-mala é bem maior, a autonomia também tá próxima ali. Não sei de conforto, porque eu não andei no carro, nem no iCar, carro que eu provavelmente devo andar em breve também. Só que o iCar ele tem uma outra proposta, porque ou você leva 4 pessoas e também esquece porta-mala, ou você leva 2 pessoas só. É mais ou menos que nem esse aqui, só que ele é um pouco menor ainda, o iCar. Só que ele também já tem um acabamento mais bacana, né? O painel em couro, tem teto panorâmico, o banco é elétrico, tem uma multimídia gigante, tem aqui também o painel digital, tem a rodinha de liga leve diamantada, tem umas coisinhas bacanas ali. De potência os dois estão meio que junto ali. Aí eu acho que talvez o Chery valha mais a pena. Não querendo entrar em mérito de marca, qual marca é melhor, qual marca é pior, mas eu acho que a Caoa Chery acertou um pouco mais no iCar do que a Jaque nesse aqui. Por mais que esse carro não seja ruim, eu só acho que talvez, se você já está gastando esse dinheiro num carro, futuramente vão aparecer outras opções ali no meio termo. Porque hoje a gente já pula desse aqui que custa 170 mil para um carro mais caro, para um carro de 240, 250. Não tem um meio termo, não tem um de 200, um de 210. É ali que eu acho que falta um pouco. Tem o Zoe que já pula ali para 230 mais ou menos. O Zoe é legal. Eu prefiro muito mais o Zoe do que esse aqui. Tem porta-mala, tem espaço interno, por mais que não seja muito melhor, mas tem. Também é um carro bem confortável e a autonomia dele é muito boa. Aí são 380 km, quase 400. Ali é bacana. Eu acho muito caro esse carro aqui, sinceramente. Se esse carro custasse assim 90 mil para ser popular mesmo, aí eu falava, meu, compra. Mas por 170 mil reais, 180 ali, não é uma coisa muito legal. Tudo bem, elétrico, só que o que você vai economizar de combustível versus o que você vai gastar a mais, com 170 mil você já compra muito carro bacana. Você consegue comprar um Compass, um Creta, um Renegade Top, você compra um Taos. Acho que a versão de entrada agora deve estar uns 180 mil. Você compra Corolla Cross, que são os carros mais da moda. Você compra T-Cross, você compra vários carros assim, mais recheados, mais bonitos, maiores. Só que aí você não vai ter o motor elétrico, né? Tem essa. Sobre carro híbrido também, você não compra nenhum zero nessa faixa de preço. Agora você vai ter os novos da Caoa Chery, só que são híbridos leves, não são híbridos mesmo, assim, igual o Tiggo 8 Pro, que vai ser híbrido plug-in, aquele é realmente um híbrido que você consegue rodar só na bateria. Os outros você não vai conseguir rodar só na bateria. Ele mais ajuda você ali em momentos que precisa de mais potência, porque na verdade troca o alternador por uma bateria. Bom, vale a pena? Eu acho que só vale se você quer mesmo um carro elétrico. E as opções para vocês aí são bem escassas. Se você não precisa de um carro elétrico mesmo, eu iria em outro carro ainda. Eu acho, talvez esperar ali um pouco mais, talvez ver outros modelos que vão lançar, e também a gente vê se talvez tenha algum incentivo em relação a preço, em relação a benefícios. Os benefícios hoje aqui em São Paulo basicamente é o rodízio e pagar uma parte só de PVA, você paga metade, né? Mas isso não é tanta coisa assim, se você for ver. Tem que botar na ponta do lápis. Mas é um carrinho ligeiro, é um carrinho que estaciona em qualquer lugar, tem um banquinho confortável. Então assim, dá pra conviver no dia a dia tranquilo com um carro desse elétrico, dá pra ir pra lá e pra cá no que você precisa. Só fique ciente de que não é um grande carro igual seria um outro carro só combustão que custasse ali mais ou menos essa faixa de preço, né? Então aí fica mais a seu critério, né? Afinal quem vai gastar o dinheiro é você, não sou eu. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E se ficou alguma dúvida, ainda coloca aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Beleza? Espero vocês até um próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha, de se inscrever e também de comentar. Bota um comentário aí, pode dar uma sugestão, uma crítica. Sempre bem-vindo aqui a comentários. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.